Boa noite, pessoal. A Jaqueline já entrou, já vou chamar ela. Boa noite, boa noite. Acho que a Jaqueline já está entrando. Olá, Olá, Jaque, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você? Tudo certinho. Boa noite a Quanto todo tempo, hein? mundo. Tem tempo que a gente não se encontra. Se falar, a gente se fala todo dia. É, Mas pois se é. encontrar, mas se encontrar tem bastante tempo. Boa noite a todo mundo. Lembrar também de chamarem as pessoas ainda mais em feriado acabam esquecendo. Então, se puderem convidar as outras pessoas, muita gente se interessou nessa live, que vai ser um Sim, bate-papo bem bacana. e é um tema que a gente não vê tanto, né? Apesar de ser Sim, relevante pra caramba, né? sim. É um daqueles temas que, na verdade, assim, a gente vê bastante. Quem sabe procurar, sabe que tem muitos profissionais enlutados, que tem muitos Sim, profissionais passando por isso, mas não é tão discutido. Eu até sim, brinquei hoje no Instagram que tem coisas que não são muito faladas assim na própria graduação. Essa coisa de que você às vezes fica amigo do paciente, às vezes você sofre uhum, quando acontece alguma coisa com ele. E aí a gente entraria até já em várias outras vertentes que, se der um tempinho, a gente vai abordar hoje. sim, né? E é pensar justamente isso, né? Como é que o profissional vive esse luto, se é que ele consegue viver esse luto, se esse luto existe ou não, né? São todas essas coisas que Sim, vão direcionar um pouco a nossa conversa hoje. Né? sim, Aproveitando o embalo do feriado do Dia de Finados, né? Porque eu tenho certeza que muitos de nós hoje, com certeza, passou na cabeça algum paciente que marcou ao longo do tempo, né? A sim, gente não com consegue certeza. abstrair isso. Né? Com Então, certeza. Eu abri até recentemente, abri hoje a caixinha, você deve ter visto uhum, alguns uhum, comentários, e muitas pessoas falaram justamente isso, que lembraram de pacientes, ou de familiares, ou de cuidadores. É sempre uhum, aquela coisa, e aí eu tenho que puxar um pouquinho a sardinha para a enfermagem. A gente sempre fala que a gente está 24 horas do dia no leito do paciente, então também é sim, muito tempo exposto para a gente sentir, para a gente se emocionar, a gente lembra das pessoas, a gente guarda, então é muito importante. Ó, sim, a Sara já colocou aqui, a gente tem que uhum, ser forte, não é aceito o nosso luto pelo profissional. E isso muitas vezes é verdade. Eu estava até já adiantando um pouquinho, porque quando eu sim, puxei esse assunto, eu acabei lembrando muito da graduação, e eu ainda sou de uma época, apesar de não ser tão velho assim, mas eu ainda sou de uma época em que na graduação ainda tinha muito aquela coisa de que você não pode se deixar abater, isso faz parte do trabalho, assim, você tem que uhum, ser duro, você tem que se afastar da pessoa. E hoje em dia uhum, estamos aí, né? Praticamente pegando todo mundo sim, pelo colo, abraçando todo mundo. Um trabalho bem né? E, diferente, mas também muito recompensador. sim, e acho que justamente essa que é uma diferença que a gente precisa entender um pouco quando a gente vai para a saúde, né? É que existe uma diferença entre você ser insensível, você não se envolver, você não querer se aproximar das pessoas por causa desses sofrimentos que podem vir. E existe uma coisa de um trabalho em relações humanas, né? A gente fala das soft skills, das tecnologias leves, enfim, o nome que você queira dar. A gente trabalha com outros seres humanos, não tem como não ter algum tipo de sofrimento ou de envolvimento, né? Até faz parte. A grande questão vai ser sempre como a gente lida com as coisas, como a gente maneja as coisas, né? O quanto a gente sofre, por que a gente sofre, né? O que a gente está trazendo para esse cenário quando a gente está diante de um paciente mais próximo da finitude, ou quando a gente recupera alguma lembrança de algum paciente que já faleceu, Uhum. né? É poder ter isso em mente também, né? A gente não vai ser uma pedra, um cubo de gelo, sei lá, né? Sem sentir absolutamente nada. Até porque se você não sente absolutamente nada, você deveria ficar preocupado, porque isso é sinal de burnout, isso é sinal de algum outro tipo de problema, porque não ter nenhum envolvimento também num trabalho que envolve seres humanos é uma coisa que não faz sentido. Com certeza. Por isso que a gente até fala tanto, a gente bate tanto nessa tecla da humanização, porque Uhum, às vezes isso fica em segundo plano. As pessoas pensam que sim, se eu for humanizado demais, se eu for carinhoso demais, caridoso demais, eu não vou estar sendo profissional. E não é bem assim. Mas eu acho que a uhum, gente já está entrando muito assim na conversa, que é um assunto que a gente gosta muito. sim. Eu queria pedir primeiro, porque isso é uma coisa que ainda gera uma certa confusão para as pessoas. Para você, o que que é, para você, o que que é luto, Jaqueline? Quando a gente Uhum. entra nesse assunto. Olha, quando a gente vai falar de luto, né, primeiro que nós não podemos limitar luto à morte, né? Não é só uma reação às perdas por morte. Você pode sim lutar por diversos tipos de perda.
né? Às vezes a perda de um emprego, a perda de um status social, às vezes perdas materiais, né? Sei lá, meu computador quebrou agora e eu estou super chateada com isso. Enfim, é claro que a forma como a gente vai lidar com as coisas depende muito do grau de envolvimento que você tem com as coisas. Então, basicamente, a definição de luto é um tipo de sofrimento que você vai experimentar quando você perde alguma coisa que é muito importante para você, né? A gente fala do rompimento do vínculo, da perda dessa relação que tinha algum grau de importância. E aí, quando a gente pensa no nosso trabalho em saúde, é muito fácil a gente pensar nos vínculos que a gente vai construindo. É claro que muitas vezes esses vínculos, eles não são os mesmos vínculos, por exemplo, de perder um familiar, né? Um familiar seu. Mas não deixam de ser vínculos, não deixam de ser perdas. A gente vai se lembrar de algum paciente que marcou de alguma forma sempre. Né? E não só isso, como alguém trouxe na sua caixinha, uma coisa que eu achei muito interessante de se lembrar, é certas expectativas que a gente tem com a profissão, certas organizações profissionais que a gente tem às vezes. A gente se enluta quando um colega sai da equipe. Uma pessoa que era muito importante na equipe sai. A gente se enluta. Né? Você sente que você perdeu alguém ali que às vezes fazia o trabalho funcionar bem. Né? Tipo quando você saiu, lembra? Sim, sim. Eu A gente lembro, sim. perdeu uma pessoa muito importante na época. Foi um sofrimento generalizado meu, da equipe. Pois e é isso. Eu estava falando hoje ainda com uma das técnicas da equipe, acredito. Eu mantenho o contato. Para quem não sabe, eu e a Jaqueline, a gente conseguiu, por um curto período de tempo, trabalhar junto, por coincidências da vida, no mesmo hospital. Sim. Então, por isso que a gente está brincando com relação a isso. Então é isso, sabe? A gente não perde só alguém para a morte. Às vezes a gente perde para uma pessoa que precisa se mudar, muda para um outro estado, para um outro país. Enfim, muda de emprego. Então, ou então, uma coisa que eu acho que se vive muito e que eu vivenciei, meu próprio contrato era um desses temporários, né? Então, é isso. Às vezes você trabalha 1 ano, 2 com uma pessoa e o contrato é temporário, independente da vontade de quem está ali, você vai sair, a pessoa vai sair, né? E aí você não vai ter mais aquela pessoa ali que fazia parte da equipe de certa forma. Então, dentro da saúde, a gente vive vários tipos de perda. Não só a perda do paciente, concretamente, para a morte, mas às vezes essas perdas simbólicas, né? É a perda, às vezes, de uma insalubridade, a perda de alguma outra coisa também, que é materialmente e que faz algum impacto negativo no funcionamento do trabalho. Né? Na forma como você reage àquele campo, àquela situação como um todo, né? Sim. Eu gosto muito de uma definição, eu só realmente não me lembro onde foi que eu vi, mas eu me lembro que foi uma definição muito curta e que eu achei muito clara sobre o que a gente pode entender como luto. É qualquer situação em que você precisa reconfigurar a sua vida. Então, isso daí para mim ficou muito guardado. Essa é ótima. Porque qualquer situação que eu vejo isso, porque isso encaixa em tudo isso que você falou, a questão do emprego, a questão de oportunidades, a gente está entrando até na época agora de concurso de residência, então a gente vê também muito isso, a quebra de expectativa, eu queria passar e não passei, eu queria que acontecesse tal coisa e não aconteceu, então isso gera um luto muito grande, isso gera um sofrimento muito grande. Sim. E aí justamente o que vai diferenciar é a forma como você reage, né? Algumas características individuais, algumas características coletivas, enfim. E também o tipo de vínculo que foi perdido, né? A perda de um bicho de estimação é diferente da perda de uma pessoa, que é diferente da perda de um bem material, enfim, né? Cada perda também tem uma característica, inclusive até a perda por morte, né? Uma coisa é a gente perder um paciente que a gente acompanhou, sei lá, 10 anos, né? E viu aquele processo todo e todo mundo teve algum tempo para elaborar aquilo, inclusive o próprio paciente e tudo mais. Outra coisa é um paciente que estava bem, pega uma infecção e morre de uma hora para outra. Sim, né? São mortes diferentes também que a gente tem que elaborar. A gente não lida só com a morte, essa morte, a boa morte, enfim, todas essas visões de morte que a gente tem. Né? E aí, morte por acidente, morte por suicídio, enfim, cada tipo de morte também tem um impacto, né? Sim. Poder pensar nisso também. Sim, e lembrar também que, apesar de todo tipo de luto ser um pouquinho diferente, todo luto precisa ser valorizado, né? Não é chegar a pessoa e falar, poxa, eu estou em sofrimento porque eu acabei de perder o meu cachorrinho. E falar, mas eu sou um cachorro. E assim, eu falo isso porque eu tenho 4 cachorros, 4 gatos, e isso irrita bastante. E assim, é uma perda, é um sofrimento, então respeitar e dar o espaço do outro. Eu estava até comentando sobre isso em uma aula, que infelizmente a gente vive numa sociedade em que tudo tem que ser muito acelerado. Então, às vezes, até o luto ele tem que ser acelerado. Olha, você tira o seu intervalo, você se recupera, isso que eu estou falando no caso quando é a morte na família, né? Você se recupera e depois você volta a trabalhar e show, você teve aí o seu tempo. E a gente sabe que não Às vezes assim. 2 dias. Né? Não, é muito complicado. Tem lugares em que o tempo, né, que você tem de licença é 2 dias, 7 dias, 8 dias, e aí você pensa, né, dependendo do vínculo, o que são 2 dias?
Isso para vínculos familiares reconhecidos como próximos, né? Porque ainda pode acontecer de você ter um vínculo muito grande com um tio, com um primo, né? E aí isso nem socialmente é reconhecido como luto. Às vezes o luto do irmão também é um luto que é meio deixado de lado, né? Se você for parar para pensar, a gente foca muito em luto por filho, luto por pais, luto por esposo, cônjuge, né? Então, existem esses outros tipos de laços familiares, né? Como a Vitória falou, às vezes nem tem licença, porque não é reconhecido socialmente como, ele vai sofrer o suficiente para não poder trabalhar, né? E também, dentro das etapas da vida, né, cada um vai reagir de uma forma diferente, tanto pelas questões da idade, né, e aí já adianta vocês que criança se enluta também, pelo amor de Deus, parem de achar que criança não se enluta, criança se enluta também. Criança passa pelos mesmos processos de luto que o adulto, a gente só precisa dar espaço para isso aparecer. Sim. Mas não só isso, né? Por exemplo, a forma como eu perco alguém hoje talvez seja completamente diferente da forma como eu perdi alguém, sei lá, 10 anos atrás, ou então daqui a 2 semanas, né? E dependendo da pessoa, e dependendo do momento da vida em que eu tô, esse luto também já não vai ser mais a mesma coisa, né? Sim. Eu acho que todos os processos que a gente passa ao longo da nossa vida, eles são transitórios de uma certa maneira. Eu gosto muito também de uma... Eu ia falar de análise gráfica, mas não é. É um estudo de uma psicóloga que ela fez justamente sobre o luto, que ela mostra justamente isso. Que a ideia não é que o luto ele toma todo o espaço na nossa vida, mas que nós vamos tendo cada vez mais experiências e que em determinado momento, dia de finados, por exemplo, ou por uma questão temporal, ou por uma questão espacial, aquela lembrança volta para a gente e a gente vivencia novamente toda aquela questão do luto. Por isso que a gente sempre fala para ter muito, não é ter muito cuidado, mas para valorizar, ter um certo carinho para certas datas, porque isso pode acontecer, o aniversário de determinado evento, dia de finados, datas comemorativas. Natal. Exatamente. Natal é muito perigoso, às vezes, desse ponto, né? Sim. E aí, o que a gente fica pensando, quando a gente olha para os profissionais de saúde, é como é que é para uma pessoa que muitas vezes encara a morte, quase todo dia, se não todo dia, às vezes várias vezes ao dia, lidar com a morte depois disso, né? Porque, primeiro que tudo vira um certo sinal de alerta, né? Dependendo do quanto você está em contato com algumas doenças, tudo vira sinal daquela doença. E aí, dependendo da experiência que você tem de progressão daquela doença, aí a gente pode pensar no câncer mesmo, o quanto você fica com uma certa associação entre diagnóstico e morte, né? Uma certa relação que você vai construindo com isso. Porque, infelizmente, muitas vezes o profissional de saúde ele é muito, não diria estimulado, mas ele é muito repetitivo esse contato. Sim. Né? Então ele vai criando uma outra relação com a morte, que é completamente de uma pessoa que está na vida, que o máximo de notícias de morte que ela vai ter vai ser pela televisão, no jornal, sei lá, ou então ela vai perder alguém da família dela. Né? Muitas vezes a gente presencia mortes, né? Aí se você quiser falar um pouco da enfermagem, eu acho muito importante, porque os enfermeiros e os técnicos, eles lidam diretamente com o corpo, com a morte concreta, a morte material, né? Então, o quanto é também estar cotidianamente exposto a uma coisa que, teoricamente, a gente tem medo naturalmente, né? Assim, né? Algumas teorias acreditam que um dos primeiros medos da vida é o medo de morrer, é o medo dessa coisa de você não saber o que vai acontecer. Né? E aí você trabalha com isso, você está todo dia exposto a isso, e aí dependendo do tipo de situação que você cuida, você ainda tem pessoas que passam por um processo longo de sofrimento, de muitas mudanças corporais, né? Como é que é isso, principalmente para a enfermagem, que eu acho que é a categoria que mais está de frente, que mais presencia, que mais acompanha os pacientes muitas vezes, né? Sim, com mais certeza. até do que outros. Eu acho que você tocou agora num ponto que é muito especial, que é tanto essa questão até do preparo do corpo, quanto do cuidado dos profissionais de enfermagem. E eu sempre dou esse exemplo, que assim, eu, por exemplo, obviamente lido muito bem com a terminalidade, com essa temática toda. Mas eu estudo isso, sabe-se lá há quantos anos. Mas eu preciso ter o cuidado de, por exemplo, quando eu estou tratando de um paciente que ele está em cuidados paliativos exclusivos, cuidados paliativos de final de vida, eu não saí atropelando o técnico, falando, olha só, você vai fazer isso e isso, porque é assim e pronto, acabou. Isso precisa de um treinamento contínuo, eu preciso acolher esse técnico, porque muitas vezes ele está vindo de um lugar onde ele não foi ensinado com relação àquilo, então ele pode ter, por mais que não seja a visão correta, ele pode entender que a minha conduta está incorreta, ou que eu estou sendo negligente com o paciente.
Quem nunca passou por uma situação daquelas em que você fala, por exemplo, que você não pode hiperidratar o paciente. E aí todo mundo fala, Uhum. não, mas você está fazendo mal a ele, coloca só um soro. E a gente sabe que hiperidratar o paciente em cuidados de final de vida é prejudicial. Ou tomar Uhum. cuidados com determinados medicamentos, relativizar certas doses. Enfim, tem uma série de cuidados que são particulares desse tipo de paciente e que eu preciso treinar o técnico, auxiliar. Na verdade, eu sou a favor de expandir isso para treinar quem estiver ao redor. Eu sempre dou o Sim. exemplo de que eu sempre fico pensando, por exemplo, no hospice, quer dizer, numa instituição específica para cuidados paliativos, se você não faz, Uhum. por exemplo, um treinamento da equipe de limpeza. Porque a equipe de Sim. limpeza, não são profissionais da área da saúde, mas em termos, porque também se não tiver uma equipe de limpeza, nada funciona. Mas, por exemplo, Segurança. sim, mas, por exemplo, Porteiro. se eu tô num local específico para cuidados de final de vida e aquele funcionário ele vai, ele simpatiza, ele conversa com a pessoa e no dia seguinte, pum, a pessoa foi a óbito. Ele é. Aí no dia seguinte ele se enturma com outra pessoa, começa a conversar e pum, a pessoa foi a óbito. Em quanto tempo esse profissional ele não vai estar com burnout? Ou ele vai estar pedindo para ser transferido de outro lugar? Ele vai estar falando, olha, não Uhum. dá, eu estou sofrendo demais, porque ele não foi treinado para isso. Então a gente precisa acolher todos os profissionais, o técnico, o auxiliar. E você colocou também a questão do preparo do corpo. Eu sempre Uhum. defendo que é um momento que, por mais que exija técnica, e tem muita técnica, tem muito cuidado, tem as suas particularidades, precisa ser um momento humano. Eu defendo muito, quem acompanha a página há algum tempo já sabe, que eu defendo muito o que a gente chama de processo de enfermagem, da sistematização. Eu Uhum. defendo muito que as coisas sejam feitas de maneira sistemática, realmente. Mas certas coisas você tem que parar e olhar. Tudo bem, mas esse é um momento daqui de ritual. Por exemplo, o paciente foi a óbito, eu não posso sair correndo porque eu preciso liberar o leito. Eu preciso muitas vezes Uhum. oportunizar que a família se despeça. Muitas vezes os Uhum. próprios técnicos, os próprios enfermeiros, eles vão querer ter um cuidado maior. Eu sempre que posso, tenho esse cuidado de que eu vá preparar o corpo, porque eu acompanho o Uhum. paciente durante meses, durante semanas, e aí de repente no momento final, quer dizer, o que a gente poderia considerar quase o encerramento dos cuidados paliativos, eu falo, não, agora vai vir o técnico ali e ele vai preparar. Não, eu paro um tempo, peraí, então deixa que eu faço aqui. Se você quiser ficar presente, se você quiser ajudar. Isso é uma coisa que Uhum. as pessoas não fazem, que muitas vezes o familiar ele Sim. quer estar presente. É claro que você Uhum. precisa conhecer a pessoa, mas você pode Sim. oportunizar esses momentos. Então acho que é um momento muito especial. Sim, eu acho até que para a própria equipe, né? Assim, eu já pude acompanhar alguns processos desses de preparo em que a própria equipe fazia aquilo como uma última homenagem, né? Eu me lembro da técnica falando, vou trançar o cabelo como ela gostava. Porque é Sim, isso, você passa a se preocupar com certos, abre aspas, detalhes, né? Que vão muito além de de um simples protocolo de como você tem que embalar um cadáver, etc, etc, né? Onde você tem que uhum, colocar o quê, etc. Né? Assim, você consegue tornar um processo extremamente técnico em algo técnico e humanizado, né? Acho que a grande sim, questão é a gente conseguir fazer sempre essa interlocução entre técnico e humano, porque sim, senão é o que a gente vive muitas vezes, né? De um saber técnico e de um excesso de tecnologias, né? Tudo no alto, mas aí nas uhum, relações humanas, na lida com o sofrimento humano, tá tudo lá no chão, porque as pessoas não conseguem se relacionar no mínimo, né? Ou sim, então se relacionam com muita dificuldade. Né? E esse é um tema que por si só já é, como você falou, né? A gente estuda há muito tempo, a gente está envolvido com isso há muito tempo. Para a gente, talvez algumas discussões sejam até mais naturalizadas, mas em sociedade, às vezes até no meio da saúde, ainda é um tema muito complicado. Né? Como sim, é que você lida naturalmente, muitas aspas para naturalmente, gente, com a morte? sim. Né? E esse E, cuidado que você oferece nesses momentos ditos finais, né? Sim, e é importante que você coloque essa parte dar essa frisada no naturalmente, porque também é Uhum, importante esclarecer algumas coisas. Por mais que a gente uhum, trabalhe com isso há algum tempo, a gente estuda muito sobre isso não significa que para a gente morreu está tudo bem. Então, a gente não se importa com isso, a gente não se uhum, preocupa com isso. Nós também passamos por esses processos, a gente só tem algumas coisas melhor entendidas entre nós. Assim, eu, uhum, Daniel, entendo um pouco mais de mim, você, Jaqueline, entende um pouco mais de você, a ponto de que a gente possa saber aonde que está a régua do sofrimento ali. Então a gente consegue uhum, mediar um pouco isso. E isso não significa, por exemplo, que o paliativista, os pacientes dele morrem e ele não sente. Ele já uhum, naturalizou isso. É importante a gente uhum, frisar isso, porque eu ainda percebo às vezes um pouco essa confusão. Poxa, eu sofro uhum, demais, será que eu consigo lidar com esse tipo de paciente? Eu também sofro demais em alguns momentos, você
Jaqueline também sofre demais em alguns momentos. Sim. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não associam. Sim, e acho que uma das coisas que faz muita falta é justamente conseguir construir uma relação dentro de uma equipe em que a gente perceba quando alguém está sofrendo mais e consiga dar algum tipo de suporte, entre ter um certo espaço para poder conversar sobre essas perdas, né? Todas as experiências que eu tive, onde eu pude, junto com a equipe, discutir depois de um óbito, sobre como cada um estava se sentindo, o que aquilo ali trazia para as pessoas, isso fez um impacto muito positivo. Sim. Né? E acho que é isso que falta muitas vezes, a gente ter esse espaço de validação desse sofrimento, né? E de um certo consolo coletivo, né? As pessoas se identificando como sofrendo por aquela história, aquela vida que acabou, e ter esse suporte, que muitas vezes a gente vê um raciocínio inverso, né? Do tipo, não, você não pode chorar, não, você tem que ser forte, você tem que mostrar para a família que está tudo bem. Né? E quando muitas vezes existem famílias que vão virar para você e vão falar, não, eu estou tranquilo porque eu sei que a gente fez tudo e eu estou vendo como você está empenhado, eu estou vendo como você está mobilizado por isso, né? As pessoas percebem quando a gente demonstra algum tipo de empatia, né? De realmente de algum tipo de interesse naquilo ali. Estou dizendo que a gente vai se descabelar de chorar, não é isso, mas eventualmente uma lágrima, alguma expressão assim mais direta, às vezes acontece. Né? A grande questão é o quanto o sofrimento do outro permanece ao nosso. Né? Nesses cenários, a gente precisa que o outro manifeste mais emoções do que nós. Aí a gente se retira com o nosso sofrimento para outros espaços para poder externalizar eles em outras formas. Né? Mas acho que muitas vezes o que falta é essa certa colaboração mútua, né? Para que isso possa aparecer em algum lugar. Acaba não aparecendo, né? Sim, e daí eu acho até, eu vou puxar até um ponto aqui que já comentaram, mas eu acho importante frisar também disso a importância justamente da equipe, porque você precisa muitas vezes ter uma pessoa de fora para falar, olha, fulano hoje não está bem, ele não está levando muito bem a situação que está acontecendo. E assim, a gente precisa também proteger uns aos outros, a utilidade de uma equipe, entre outras coisas, é essa, não adianta falar, a Jaqueline está em extremo sofrimento, mas Jaqueline, vai lá, faz o seu trabalho, resolve. Né? E assim, porque você também é uma pessoa, a gente sofre com essas coisas. E puxando essa parte também do profissional, do sofrimento que não é tão validado, a paliativida até comentou aqui, o tema do luto dos profissionais de saúde é extremamente necessário, principalmente após a vivência da assistência Covid, em que os profissionais tiveram que lidar com a morte de forma muito mais intensa. Então, muitas vezes, profissionais que não lidavam tanto com aquilo diretamente, ou às vezes até tinham sim um óbito na internação, outra coisa assim, de repente começou a morrer muita gente, assim, muita gente na sua mão, digamos assim, e assim, como lidar com isso? Até quando você consegue tratar isso de maneira pessoal e profissional, digamos assim? Sim. E isso até passa pela questão da formação, né, Daniel? Eu estava estudando um pouco antes da live só para relembrar algumas coisas, e eu estava vendo isso, a própria psicologia tem isso como uma certa questão durante muito tempo. Porque a formação não é voltada para discutir a morte. Né? Na sua graduação, eu não sei quantas matérias você teve discutindo a morte, eu não tive nenhuma. Não. Né? E olha que eu já estudava cuidado paliativo no meio da graduação final, então tudo que eu estudei por fora. E aí, justamente, você não discute isso. E eu me lembro que durante a graduação as pessoas falavam para mim, mas que estranho esse negócio de morte, hospital, não sei o que, ainda bem que tem alguém que gosta, porque eu não ia botar os pés de jeito nenhum. Aí você pensa, essas pessoas hoje, não estou falando das pessoas, estou falando do raciocínio. O raciocínio de que você não vai lidar com a morte na sua profissão. Né? E aí você vem em uma pandemia onde todos os profissionais de psicologia têm que lidar com luto. Sim. Né? Não importa se você teve ou não preparo para isso. Nós temos que lidar com o luto porque é uma das grandes questões de saúde mental da pandemia. Né? E nós temos que lidar com o luto das pessoas que perderam alguém, com os profissionais. Né? A saúde do trabalhador também tem outras questões envolvidas. Né? Como é que foi ter esse manejo com essa equipe que teve baixas, né? Equipes que perderam colegas. Né? E aí esse próprio trabalho intenso que a Covid levou, todos os profissionais de alguma forma têm que lidar com a morte, querendo ou não. Né? E aí, como é que a gente discute uma coisa que a gente não está preparado teoricamente também? E aí as pessoas que trabalham na área vão tentando fazer uma certa... de espalhar o máximo possível, né, esse tipo de conteúdo, de tanatologia, etc., para todo mundo, né? Mas é isso, assim, as pessoas não foram preparadas para lidar com isso muitas vezes, e fora as questões pessoais, de as pessoas não quererem lidar com isso. Só que chega uma hora que a gente se vê direto se relacionando com a finitude. Né? E aí, justamente, se você não trabalha os seus lutos, como você ajuda para os lutos dos outros?
né? E Sim. aí você vai vendo vários tipos de repercussão, né? É um comportamento de negação, é um comportamento de um otimismo super fora da realidade, Uhum. né? Sim, a gente tem várias formas Sim. de excesso de racionalidade, seja talvez Silenciar os outros. isso, né? Por aí vai, né? O próprio medo de morrer também é uma questão que hoje em dia talvez seja uma questão mais presente na vida de muitas pessoas, Sim, né? com Não à toa a certeza. gente teve tantas reações diferentes nessa pandemia, porque cada um lida com isso de uma forma, né? As Sim, pessoas todas não lidam do mesmo jeito. sim, E com aí, diante de certeza. tanta exposição à morte, como conseguir dar continuidade à vida estando enlutado, né? Porque a grande questão é que todo mundo se enlutou por alguma coisa, né? Ou Sim, pela perda direta, ou pela perda da rotina, pela perda de um emprego, pela perda, enfim, né? Vários sim. tipos de perda, Acho que né? E existe aí até, trabalhar com isso. acho que se a gente fosse forçar não, aumentar um pouco o escopo, a gente poderia até falar Uhum. que existe inclusive um luto quanto à vida prévia antes do Covid. Então, assim, de poxa, eu gostava de fazer as coisas de tal maneira e talvez eu não Sim, possa voltar a fazer. Então, sim. isso tudo é muito importante. Até puxando o que a gente falou no começo da live, existem vários tipos de Uhum. luto. O luto não é somente quando um ente querido vai ao óbito. Então, tudo isso causa um sofrimento, causa um desconforto muito grande que a gente Sim, precisa ir se adaptando. sim, e aí é isso, né? E como construir estratégias e pensar em estratégias em que a gente lide com o luto de uma forma, não diria melhor, porque não dá para dizer que existem formas melhores ou piores, mas formas que não causem mais sofrimento à pessoa, né? Assim, coisa que ela consiga se reorganizar na vida depois. Né? Que acho que é o grande problema do luto para muitas pessoas, é essa dificuldade de conseguir se reorganizar naquela vida que ela meio que perdeu, Uhum. né? Aí, tanto pela perda de uma pessoa completamente, como pela perda de uma organização familiar, de uma certa liberdade que ela talvez tivesse em sair de casa, enfim. Né? A Sim. gente tem vários tipos de perda relacionados à Covid em específico, né? Se a gente for discutir em luto, a gente podia fazer uma live só de luto em Covid, porque dá muita coisa. A Mas, gente faz. né? E aí, justamente, pensando, né, de volta na questão dos profissionais, existe uma outra coisa também que é uma coisa que talvez muitas profissões ainda não estejam discutindo, mas na psicologia a gente começou a discutir, eu acho que a política de humanização também vai muito por esse lado, né? Que é discutir as formas como a gente interage com o paciente até de um certo nível emocional, né? E aí pensando mesmo na questão da contratransferência, né? E do que seria, na verdade, nem usando só esse termo, mas pensando no como a gente é impactado pelas relações que a gente vai construindo. Né? E Uhum. como às vezes certos pacientes lembram a gente de alguma forma de relações anteriores ou de relações que nós temos. É a fulaninha que lembra a minha avó, é não sei quem que tem um comportamento parecido com o meu pai, enfim, é a criança que parece com o meu filho, né? E Uhum. tudo isso, de certa forma, vai atualizando vínculos que a gente tem. Né? Sim. E aí, como a gente consegue manejar isso? Né? Porque por si só isso não é uma coisa negativa. Né? A não ser que Uhum. seja uma contratransferência muito negativa, né? De você não conseguir tolerar a pessoa porque ela lembra de mais alguém que você não gosta. É. Mas tirando essas situações, é como manejar isso para a gente também não misturar as nossas questões com as questões do trabalho, com as pessoas que estão ali, né? Poder conseguir fazer algum grau de separação, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, isso é uma forma de fazer com que o trabalho seja possível justamente por esse vínculo. E da mesma forma que o paciente ele vai ser transferido com a gente em algum grau. Nem que Sim. seja com a gente enquanto pessoa, nem que seja com a gente enquanto membro de uma instituição. Né? Aquele Sim. paciente que te trata super mal, aquele paciente que te trata super bem. Enfim, né? Várias coisas vão sendo construídas dentro dessas relações. E isso vai tendo impacto nesse cuidado e nessa forma como a gente lida com as coisas. Sim, com certeza. Tudo vai somando, né? Tudo vai se tornando um aprendizado. Uhum, A gente só precisa ter sempre a noção, isso é importante, por mais que a gente esteja falando de referência contra referência, que cada ser humano é uhum, individual. Então eu não posso sim, transferir também a atitude do paciente A, por exemplo, com a atitude do paciente B. Elas podem até ter uhum, uma linha muito semelhante, mas eu preciso ter essa uhum, noção para que eu já não parta de um preconceito de que o paciente está fazendo determinada coisa por conta de determinada razão. Então, isso é uma coisa sim, que a gente também precisa ter um certo cuidado, porque a gente, como sim, profissional também, ainda mais quando a gente entra muito na rotina, eu sinto que às vezes a gente faz isso. Ah, o paciente ele está fazendo tal coisa porque todos eles fazem tal coisa. E aí você uhum, para de se interessar, você para de perguntar como é que ele está se sentindo com relação àquilo, por que, que aquilo está acontecendo. Então é importante que a gente tenha sempre essa visão individual para a pessoa, para o familiar e para os nossos colegas. sim, né? E pensar mesmo nisso, assim.
Um paciente que não tem vínculos, ele pode não ter vínculos por vários motivos, ele pode não ter familiares porque ele é órfão, ele pode ter tido vários problemas ao longo da vida dele e não ter conseguido se dar bem com ninguém, pode ter tido uma doença psiquiátrica, pode ter, enfim. A gente tem várias coisas, né? E muitas vezes acaba que cai numa certa... ou numa certa fantasia de que o paciente foi abandonado e a gente precisa recuperar a história, quem é essa pessoa, não. Ou cai numa fantasia do oposto, né? Não prestava, era muito ruim, por isso que ninguém gosta. E aí justamente dá a oportunidade das pessoas trazerem o que é relevante para elas, né? Às vezes a gente, enquanto equipe, entra em certos automáticos, né? E isso reverbera depois, de decisões e de coisas que a gente pressupõe que são verdade, sem de fato ser. Né? E acho que é uma coisa que cai muito com os pacientes idosos, né? Ele está reclamando disso porque ele está desorientado, e ninguém parou para avaliar o paciente de fato se ele está desorientado. Cara, isso acontece com muita frequência. Isso acontece com relativa frequência. Ainda mais que Infelizmente eu sei. Ainda mais que as pessoas ainda têm muito aquela visão de que o paciente idoso, pelo simples fato de que ele é idoso, ele tem algum processo demencial, o que não é verdade. Então, lembrar sempre de coletar história, perguntar como é que era a pessoa, principalmente se você está no cenário de internação, como é que ela estava antes da internação, se ela sempre foi assim, porque já aconteceu comigo, de encontrar paciente que estava extremamente fragilizada, já não estava mais respondendo, e não, porque ela está em processo ativo, ela está muito frágil, ela está assim, passando, tem um processo demencial avançado, e quando eu perguntei para a família, há quanto tempo ela vem nesse processo de demência? Não, ela nunca teve demência, semana passada ela estava indo no mercado. E aí você fala, pô, peraí, alguma coisa de errada não está certa. Aí você começa a tentar corrigir as coisas, você precisa ter essa atenção com a história da pessoa. E aí, por que a gente está falando dessa questão da assistência? Porque muitas vezes a forma como a gente presta certos tipos de assistência também está atravessada por essa forma como a gente lida com o paciente próximo da terminalidade. Porque muitas vezes o paciente próximo da finitude é aquele paciente que ninguém quer visitar. Sim. Ou que ninguém quer ficar reavaliando se ele está lúcido, se ele está orientado, enfim. Ninguém vai querer dar tanta assistência a ele, talvez. Né? E aí justamente isso mostra das nossas reações com essa questão da finitude mesmo, né? Porque algumas pessoas vão querer esse distanciamento, não vão conseguir dar conta daquilo, não vão conseguir avaliar um paciente direito porque elas não querem ficar ali, então quanto mais rápido fizer, tá desorientado, tá falando bobagem, tá desorientado, tchau. Né? Então isso meio que resolve. Isso é porque as pessoas estão erradas? Não, é por uma certa dificuldade, né? Então a gente precisa também de alguma forma acolher e trabalhar isso entre as pessoas, entre os profissionais de uma equipe. É por isso que é importante as pessoas que gerem uma equipe, que são coordenadores de equipe, poder ter esse olhar, né, de que o profissional não necessariamente ele está fazendo um atendimento, abre aspas, ruim, porque ele é um profissional ruim, às vezes é porque ele não dá conta de estar assistindo um paciente próximo da morte. Né, ele não quer lidar com aquilo. Né, então as pessoas às vezes literalmente fogem, né, enfim. E você vai tentando criar estratégias para não ter que lidar, né. Eu lembro de um livro desses que eu estava lendo sobre isso, né, que dava o exemplo do enfermeiro que fica envolto de tantas coisas técnico-burocráticas para resolver que ele nunca consegue ir lá no leito daquele paciente, porque ele está sempre preenchendo alguma coisa. Né? E é isso, as pessoas vão criando estratégias para ganhar tempo para não fazer uma coisa que elas não conseguem e não querem fazer. Né? E exatamente o que uma pessoa escreveu aqui, paliativida. Né? A questão do morrer do outro faz lembrar a própria finitude, exatamente. E se você tem muito medo da morte, como é que você vai estar diante da morte do outro? Né? E aí vem justamente essa necessidade desse trabalho com essa questão da finitude, consequentemente de um luto, né? Como é que você vai lidar com isso depois? Não, com certeza. E isso lembrando sempre que é um trabalho contínuo, né? Ninguém assiste uma aula, assiste uma live e fala, poxa, agora eu entendi, estou em paz com o meu processo de morte e morrer. Pode até vir a acontecer, mas eu acho que você é assim, a mega exceção das exceções. Isso normalmente envolve um trabalho contínuo e a pessoa precisa continuar pensando sobre aquilo, estudando, lendo. Ela precisa... É um trabalho muito, como é que eu posso dizer? De encontro mesmo de cotidiano. Si. É um trabalho cotidiano. Nós, como somos profissionais... exatamente. É uma coisa muito que a gente precisa ir construindo ao longo do tempo. Isso não vai acontecer de um momento para o outro. E assim, cada morte que você presenciar, ela vai ter uma sensação diferente para você. Né? É completamente diferente acompanhar, por exemplo, o óbito de uma criança para acompanhar o óbito de um adulto. Né? E aí, dependendo da forma como esse óbito acontece, que processo foi esse e tudo mais,
são coisas assim que você não tem nem como dizer que estou mais preparado ou menos preparado. Porque eu lido com oncologia, eu estou mais preparada. Primeiro que você já está partindo do pressuposto que oncologia só tem morte, coisa que eu discordo completamente. Mas enfim, né, a ideia de que porque eu lido muito, eu estou preparado. Né? E aí não é bem assim, né? O que eu costumo falar é que toda vez é como se fosse a primeira vez. Sim. Porque é a primeira vez que você vê aquela pessoa morrer, é realmente isso. Né? E aí os sentimentos que isso vai despertar são sentimentos daquela vez. Né? Já acompanhei processos muito, muito difíceis, já acompanhei processos que foram mais tranquilos, mas isso vai variar de acordo com a situação, né? E aí a forma como você vai lidar com isso depois, que tipo de encaminhamento você vai dar, se você consegue suporte dentro da sua equipe, se você faz um acompanhamento psicológico, psiquiátrico pessoal, se você tem suporte dentro da sua instituição para discutir isso. Né? Às vezes tem instituições que fazem grupos de reflexão, que fazem algum trabalho assim um pouco mais amplo nessa direção. Mas a ideia é que esse luto não é uma coisa assim que não existe, né? E que não precisa ser cuidado de alguma forma. A gente precisa ter um espaço para cuidar disso. Né? Não, com certeza. E isso acaba puxando até, apesar de que a gente já abordou isso de maneira tangencial, mas uma das perguntas que a gente tinha até separado para essa live, que é se é possível para o profissional evitar o processo de luto. Ele não quer, ele quer se proteger e, assim, é normal o profissional passar pelo processo de luto? Ele tem como evitar isso de alguma maneira? O que a gente pode dizer para quem está com essa dúvida? Pois é, então. Olha, você pode evitar. Você pode ter uma reação de luto tardia, por exemplo. Né? Depois de muito tempo daquela morte, você vai ter os impactos daquela morte, às vezes numa situação que não tem nada a ver, mas que de alguma forma te lembra. Né? Você pode nunca viver a experiência daquele luto. Mas o luto em si, ele não é possível de ser 100% anulado. Né? Você vai ter alguma experiência de luto. A negação é sempre uma opção. Né? Às vezes é o único recurso que as pessoas têm. Até por isso a gente não pode sair também derrubando a negação dos outros. Né? Tipo, eu não me importava com ele. Esses discursos assim, não, mais um, é menos um que tá aí, é menos um aqui, é mais um leito livre. Né? Tem uns discursos que às vezes chegam a ser quase brutais, né? Sim, sim. Porque você vê da dificuldade da pessoa de lidar com aquela perda, com mais aquela morte que ele vê. Né? Então, assim, tem vários tipos de formas de você lidar com esse luto. Não lidar com o luto é uma forma de lidar com o luto. Né? Se você não tá reconhecendo, já é uma forma de não ter um lugar para aquilo. Né? E aí a gente sabe que quanto mais a gente evita e quanto mais a gente não entra em contato com essas coisas, mais elas vão ganhando outras proporções e vão procurando uma outra forma de se extravasar em alguma coisa. Né? E aí a gente vê tantos casos de burnout, talvez, em alguns tipos de unidades de tratamento específicas, né? E uma outra coisa para alguns tipos de tratamento na saúde também, aí eu não diria que é só oncologia, tá? As pessoas vão achar que é oncologia porque a gente trabalha muito com oncologia. Mas eu acho que isso é muito comum. Você acaba vendo as pessoas em um certo processo de deteriorização física, né, com alguma frequência, né, de você ver aquilo ali cotidianamente, cada vez pior, e nunca resolve, e nunca resolve, e nunca resolve. Né, e isso também dá um certo impacto, né? E aí um dos grandes medos que as pessoas costumam ter, não só é o medo da morte, mas da morte em específico, né? Mas desse morrer arrastado em sofrimento, né? Essa coisa da distanásia mesmo, de você sentir que aquilo ali não tem mais sentido nenhum e que está se estendendo, né? E você fica imaginando o quanto aquela pessoa está sofrendo. Enfim, né? É poder pensar que existem vários tipos de luto, existem várias formas desse luto aparecer, mas o luto existe. Né? E acho que talvez o maior recado para os profissionais de saúde seja esse: seu luto existe, né? Mesmo que você não entre em contato diretamente com ele. Né? E não tem problema entrar diretamente em contato com o luto. Às vezes a gente precisa parar uns 10 minutos e chorar muito. Né? E depois isso dá uma certa apaziguada. Ou então precisa fazer algum trabalho artístico, uma terapia, alguma outra coisa. Né? Mas é isso. Quanto mais espaço você dá para isso aparecer, mais você consegue tornar isso uma certa parte da sua experiência de vida. Né? E aí você vai, de certa forma, se desenvolvendo a partir disso. Né? Sim, com certeza. Por isso que eu acho que a gente tem até alguns protocolos que abordam de maneira indireta, mais na comunicação de mais notícias, que falam justamente da importância de você verbalizar certas coisas. Eu acho que às vezes até você falar para um colega de equipe, falar, olha, tô mal, não tá me fazendo bem ver aquela situação, ainda estou pensando no fulano, que é uma coisa que a gente fala com uma certa frequência. Isso daí é importante para o profissional.
assim, para ele conseguir espairecer um pouquinho e também para ele ser visto. Ele precisa ser visto pelas pessoas que estão ao redor. Quando eu falo que ele precisa ser visto, não é no posicionamento de que precisam intervir nesse profissional, mas ele precisa ser acolhido, precisam saber, poxa, Sim. hoje o fulano não está num dia bom, vamos dar uma trégua, vamos dar um espaço para ele, porque isso é muito importante. A gente precisa ter Sim. essa característica também da humanização, né? Uhum. E fazer uma equipe que seja coesa, né, e coerente, que as pessoas consigam minimamente se darem esse suporte, né? Porque nem sempre as pessoas vão ter outras oportunidades de expressar isso, né? Também é muito difícil, às vezes, você ter essa coisa, né, do profissional de saúde, de que às vezes você tem que criar uma certa... eu no trabalho, eu em casa, para tentar não ficar levando as coisas do trabalho para casa. O quanto isso é difícil também, né? Essa separação das vidas que a gente acaba, às vezes, criando. Né? E aí, justamente, às vezes a pessoa só tem aquele espaço ali para extravasar aquilo, né? Em casa tem outros problemas, tem outras questões para ver. E aí, o quanto talvez esse suporte institucional interno, né? Muitas vezes nem institucional, falando do ponto de vista de organização. O quanto às vezes é isso, né? Você poder olhar para um colega teu e ver que ele também está sofrendo junto com você, né? E que ele te dá apoio, que você apoia ele. Né? Às vezes você sofre mais que ele, às vezes sofre mais que você, né? E poder, às vezes, depois de muito tempo, olhar e falar, pô, lembro de fulano, né? Às vezes a gente come uma comida especial e fala, olha, fulano adorava esse negócio. Fulano fazia um bolo, assim, maravilhoso. Né? E é sempre isso, né? A gente volta e meia tá recuperando essas coisas. Alguém falou aqui de escrever poesia, e escrever, em geral, é uma forma muito boa de lidar com o luto de qualquer tipo. Né? E aí, seja poesia, seja cartas, textos, enfim, o que você queria dizer que não conseguiu dizer também, né? E esse é um outro ponto importante quando a gente pensa nos profissionais, que é uma sensação, às vezes, de impotência e de fracasso, né? Que fica em muitas situações. Né? Aquele paciente que você tinha programado de fazer alguma coisa especial com ele, ele falece na véspera, né? Programou de fazer a festa de aniversário, ele faleceu antes. Né? Então, às vezes a gente carrega um pouco dessas frustrações de não ter conseguido fazer determinada coisa que a gente tinha combinado. Né? E aí, como é que a gente extravasa isso de alguma forma? Né? Às vezes é escrevendo, fulano, queria tanto ter feito tal coisa para você no seu aniversário, então queria tanto poder ter dito que você era uma pessoa muito bacana. Enfim, às vezes é isso, de você poder colocar isso em algum lugar, né? De fazer algum tipo de homenagem. Né? E essa questão da homenagem é muito importante, né? Porque outra coisa que é interessante é que às vezes a gente acompanha o paciente durante muito tempo, mas a gente não se despede deles. Né? Você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso muitas vezes. A gente, às vezes, não está na hora que ele morre, né? E nunca mais vai ter contato com aquela família. E então você não vai ter aqueles processos de desligamento que as pessoas, às vezes, têm na vida em sociedade. Né? Por exemplo, você raríssimas vezes vai no enterro de um paciente seu. Né? Assim, quase ninguém que eu conheço frequenta os enterros dos pacientes que acompanhou. Né? Eu mesmo nunca consegui nenhum. Então, que tipo de despedida, de certo significado você dá para esse final dessa vida? Né? Às vezes é tudo um rompimento que não tem nenhum tipo de desligamento. Né? Às vezes é uma coisa muito abrupta. E você acompanha, às vezes, a pessoa 2, 3 anos, sei lá. E é aquilo que de uma hora para outra acaba. Sim. E se você está achando, você que está ouvindo, está achando que mas isso nunca aconteceu comigo, lembrar que a gente está falando de vários tipos de luto. Então, não necessariamente pode ser o luto do paciente que foi a óbito que você não esteve lá. Mas eu duvido que você nunca teve um paciente que você gostava muito e que ele recebeu alta no momento em que você não estava lá e você nunca mais teve contato com aquele paciente e não teve fechamento com relação a isso. Eu, inclusive, tenho um livro aqui de um paciente que aconteceu isso. Ele me emprestou o livro, falou, no próximo plantão você me devolve e recebeu alta. Eu tenho o livro até hoje, o livro cheio de anotações dele. E é isso, né? E esse ponto é importante também, é o quanto às vezes a gente carrega coisas do paciente. Né? E aí, seja simbolicamente, né? Fulano gostava muito de tal coisa, né? Eu lembro de um paciente que adorava comer cuscuz. Toda vez que eu como cuscuz, eu lembro dele. Porque ele reclamava horrores no hospital de não ter cuscuz. Era a revolta da vida dele. E aí é isso, né? São pequenas coisas simbólicas que a gente carrega das pessoas. E coisas, às vezes, materiais mesmo, né? O paciente te empresta, sei lá, um guarda-chuva, às vezes, no dia que tá chovendo. É umas coisinhas, às vezes, assim, que você fica falando que são simples, né? Mas que aquilo ali passa a ter algum tipo de valor. É uma pessoa que te dá uma caixa de bombom, é uma pessoa que te empresta, sei lá, o guarda-chuva, te empresta um livro, né? Eu tenho um de um paciente meu também. Então é isso, né? Você vai vendo o quanto, às vezes, são coisas que a gente literalmente carrega.
né? Sim. E isso fica na nossa história também, né? Acho que o grande salto de entendimento com relação a esse luto é que ele faz parte da nossa história e a gente precisa ter algum lugar para ele nessa história. Né? Claro Uhum. que não se compara a perder um familiar, talvez a perder, enfim, né? Enfim, outras coisas que você possa perder na vida, mas são lutos que tem que ter algum lugar também, né? Sim, com certeza. A Paola até comentou aqui, nós perdemos a coordenadora do curso de enfermagem logo no início da pandemia e foi difícil para Caramba. nós alunos viver esse luto. Enfim, causou um grande desequilíbrio em todos nós estudantes. Justamente, nós passamos por vários processos de luto, né? Sim, é um processo sofrido, né? Porque no caso da Covid, então, que você muitas vezes não tem esses rituais de despedida, e em muitos momentos não teve uma validação social desse sofrimento, né? Uhum, E também, eu não sei como foi para o curso de vocês, né? Mas às vezes existe uma certa lógica de, tem que continuar a vida como se nada tivesse acontecido, né? E aí uhum. a coordenadora faleceu, substitui a coordenadora, as aulas seguem normal e nada aconteceu, né? Enquanto que as pessoas ainda estão muito mobilizadas por aquilo. Ainda mais pela É, Covid, né? Que foi uma coisa que durante muito tempo, se ainda não faz a gente ter todas as nossas expectativas e as nossas relações com a própria finitude muito organizadas de forma diferente. Né? sim, Meio que a gente não tinha recurso para lidar com isso. Né? Assim, você vai tentando se agarrar às coisas que você sabia, que você tinha de referência antes, mas assim, é uma coisa nova para todo mundo. Né? Então sim, todo mundo teve que meio que dar um jeito de se adaptar. Né? E sim. não foi fácil, né? Não tem sido fácil. E aí você perdeu uma figura importante, como é muitas vezes esse lugar de coordenação no curso, né? Se foi uma pessoa que era querida, como parece que é o caso, é uma Uhum. coisa que talvez realmente dê essa sensação de desestabilização, né? Que Não, muitas vezes é a pessoa que faz aquele curso funcionar, né? Não, com certeza. E eu acho que muitas vezes, independente do cargo técnico da pessoa, se a pessoa era coordenadora, se era enfermeira, mas até o fato de simplesmente ser uma pessoa querida, uma pessoa que faz parte da sua rotina, você vai lá, ela está lá, você convive com ela, e de repente, de uma hora para outra, porque a Covid muitas vezes acabou fazendo isso, de uma hora para outra aquela Uhum, pessoa não está mais lá e a rotina mudou. E como você falou, se a uhum. gente for considerar a rotina profissional, a rotina segue. Olha, a Sim. coordenadora não vem mais porque. Ah, mas o que aconteceu? Não, ela faleceu, ela pegou Covid e morreu. A gente sabe que muitas vezes Uhum, a notícia é passada dessa maneira. Não, mas a nova coordenadora é fulano de tal e vai lá, vai com ela que ela já está pegando a rotina. E assim, uhum. isso gera um sofrimento muito grande para o profissional. A Aroeira Sim. até colocou aqui: eu nunca vou esquecer o dia que tivemos 24 óbitos em 24 horas. Nunca tinha vivido isso no dia e foi devastador. Imagina, é realmente uma situação extremamente complexa. Assim, em que momento a gente, da graduação, ou o que fosse, a gente pensava que isso poderia acontecer, que isso talvez fizesse parte da nossa rotina? E como a gente falou mais cedo, muitas vezes para uma população, e aí eu estou falando realmente da população profissional, que não foi treinada para lidar com isso. Muitas vezes não foi lidada para ter um óbito durante o plantão. Imagina você ter 24, o desgaste que isso gera, o burnout que isso gera, o sofrimento que isso gera, Uhum. porque é aquela coisa, o cansaço ele não termina quando termina o plantão. Você sai e Sim. você fica pensando, poxa, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Então, Uhum. E até mesmo as baixas na equipe, não só no sentido de falecimento, mas às vezes de reorganização, né? A pessoa está contaminada com Covid, fica 14 dias sem trabalhar. Aí, às uhum, vezes, desloca profissionais de outro setor, que às vezes nem tinha contato com aquilo para trabalhar naquele setor. Aí a pessoa está lá pela primeira vez trabalhando com uma coisa que ela talvez não goste, dentro daquele campo. Então, né, a Covid, eu acho que ela desorganizou o funcionamento geral da nossa sociedade, inclusive dos serviços de saúde. Né? E aí sim, essa extraordinariedade de ter tantos óbitos, né? E assim, eu estava trabalhando numa unidade relativamente pequena, né? A gente não tinha tantos pacientes assim, mas eu também tive momentos assim. Acho que a minha virada de ano é uma coisa que eu sei que vai ser extremamente simbólica para mim para sempre, assim, de saber que na virada de ano eu perdi tipo, todos os pacientes internados no meu andar. Então, assim, sim. quantas famílias, quantos pacientes que eu acompanhava há muito tempo. Então, assim, né, como é que a gente trabalha com isso ao longo do tempo, né? De você não ter tido essa oportunidade de se despedir, ou então de você saber que de uma hora para outra tudo aquilo acabou. Sim. Né? E alguém perguntou sobre como se despedir. Eu acho que a despedida é uma coisa que vai muito da nossa relação com o paciente, né? Se faz sentido ter algum tipo de despedida, às vezes não faz, às vezes faz, né? Às vezes a gente precisa, às vezes a gente talvez consiga passar sem, né? Mas uma coisa que às vezes a gente vivencia isso em formas sem ser pela morte, né? Por exemplo, a gente foi residente, talvez a gente tenha vivido isso até mais, né? Assim, trocou de rodízio. Eu sempre fiz questão de finalizar todos os meus atendimentos em troca de rodízio, de me despedir dos pacientes, até porque muitos pacientes eu sabia que eu nunca mais ia ver.
né? E aí nunca mais por vários motivos, não só pela morte, né? Sim. E aí justamente isso, assim, talvez ter isso em mente durante os nossos atendimentos. Às vezes as nossas despedidas, elas são despedidas definitivas, elas não são essas despedidas que a gente acha que vai ser até amanhã, né? Eu acho que trabalhar em saúde também traz um pouco dessa experiência do como a vida é, de certa forma, imprevisível. Sim. E imprevisível, né? Porque às vezes você se despede de um colega e é o colega que falece. Né? Não é só o paciente que falece. Né? Então, é isso, é de entender que talvez as nossas despedidas devam ter esse, não digo peso, né, de pensar, fulano vai morrer, mas de pensar do tipo, olha, se essa foi a última vez que a gente se viu, eu espero que tenha sido um bom momento. Né? Então, depois poder pensar que, olha, foi bacana ter vivido aquele momento, né? Não sabia que era o último, mas foi bacana. Né? Talvez poder ter esse link, né? Tem até um livro que eu gosto bastante, que eu sempre que eu posso eu falo desse livro, que é o livro Os Cinco Convites do Frank Ostacés, que ele começa o livro, inclusive, falando isso, que as pessoas têm muitas vezes a percepção de que a morte é uma companheira distante. Na verdade, não, ela está sempre muito próxima. E isso não é uma coisa que a gente fala para as pessoas ficarem assustadas, para ficarem apavoradas com isso, mas para ter a ideia de que muitas coisas são transitórias e que a gente precisa ter uma certa atenção ao momento. Você está falando com um colega e pode ser que por N motivos, aqui a gente martela muito na questão do final de vida, porque a gente trabalha muito com isso, mas pode ser uma transferência, pode ser uma demissão, enfim, pode ser uma mudança de setor, pode ser várias coisas, e assim, que você talvez não tenha uma outra oportunidade. Então, é bom sempre você ter essa ideia de que as coisas passam, de que as coisas mudam e elas vão continuar mudando. A Clarice até colocou... Pode falar, pode falar. Teve um comentário um pouquinho antes da Clarice, que eu estou tentando voltar nele. Cadê? Que é da Aroeira. Que ela fala sobre a questão de terem vários óbitos, né? E de como manejar isso, né? E como isso foi impactante. Porque realmente, uma outra coisa que aconteceu, né? Antes a gente via isso com talvez menos frequência. Né? Quando você pensava em alguém que perdeu várias pessoas, você pensava às vezes assim, eu perdi uma catástrofe, ou eu perdi meu pai num ano, minha mãe no outro ano, meu irmão com 2 meses atrás, enfim, né? Você pensava numa coisa com uma certa linearidade, mas com uma linearidade mais extensa. Você não pensava assim, um morreu num dia, o outro morreu no dia seguinte, o outro morreu uma semana depois. Né? E aí na Covid a gente começou a viver isso, uma multiplicidade de perdas, que a gente já considera uma coisa para ficar atento para luto complicado, porque é um sinal de que muita coisa foi desorganizada ao mesmo tempo, né? Não necessariamente vai evoluir para um complicado, mas pode ser uma coisa que seja mais difícil de elaborar. E que também você não só tem que lidar com muitas perdas físicas, né? Perdas de pessoas queridas, mas talvez até perdas de uma condição de vida que mudou, né? Quem morreu era a pessoa que sustentava a família, às vezes. E aí, como é que vai reorganizar tudo isso? Então, você tem múltiplas adversidades, né? Tanto as perdas por morte, como as perdas do entorno, né? A perda de um emprego, a perda da liberdade de sair de casa, a perda... Enfim, N perdas que você vai tendo. Né? E como manejar tudo isso ao mesmo tempo. Que acho que é o grande desafio que a Covid trouxe com relação ao luto, é que você não está enlutado por uma única coisa, por uma única pessoa, né? Sim. Você está sempre enlutado por várias coisas. Sim, que é até o que a Clarice falou, que tem muitos profissionais de saúde que estão vivendo agora o luto de todos os pacientes que se foram na Covid. Quer dizer, imagina às vezes esse profissional, eu não sei nem se é o exemplo que ela quis dar, mas vamos lá, imagina esse profissional agora, ele tira férias, assim é um espaço que ele tem, muitas vezes, para sentir, porque, e a gente sabe isso daí, vou falar também do profissional de enfermagem, que muitas vezes ele trabalha em mais de um lugar, ele tem mais de um vínculo empregatício, então o intervalo de um, ele está trabalhando no outro, e assim, quando ele para, ele sente tudo aquilo em cascata, e ele precisa ter uma certa atenção a isso. Sim, e foi justamente o que eu falei, né? Às vezes você adia a expressão do luto por alguma coisa, né? Sim. Não, e é uma coisa... Isso aí, tudo junto, às vezes, exatamente. E fora essas expressões mais simbólicas, né? Do tipo, é aniversário da pessoa. Ou então foi o dia que a pessoa morreu, fez 1 ano que fulano morreu. Sim. Ou então Natal, Ano Novo, tipo, pena que fulano não vai estar com a família dele, era tão importante para ele isso. Né? Então você recuperar certas lembranças, né? E aí justamente o quanto a gente às vezes não consegue ter espaço, né, para poder expressar essas coisas. E aí, às vezes, é justamente nesse momento em que você meio que baixa a guarda, né, tipo férias, sei lá, feriado prolongado e tal,
que você começa a sentir um pouco, né? Às vezes vem como enxurrada também, né? Assim, todos os lutos de uma vez e poder pensar nisso, né? E porque é uma coisa também que vai dando uma certa impressão, né? Que você está vivendo o mesmo luto prolongado, né? Assim, é como se cada luto fosse acumulando, né? Quando você tem muita exposição à morte, às vezes dá essa sensação, né? De que você nunca termina um luto, porque você tem um luto e já tem outros dois para resolver, né? E aí vai vindo um monte de uma sensação de cascata mesmo, né? E é o quanto é difícil poder pensar, né? De que suporte a gente vai oferecer para esses profissionais poderem dar conta de continuar lidando com isso, né? E aí não é à toa que a psicologia e a psiquiatria se uniram bastante para tentar oferecer algum tipo de suporte às equipes durante a Covid, né? A gente viu uma enxurrada de programas tentando dar conta disso, mas no fim das contas a gente está diante de uma coisa nova, né? Então, por mais que a gente use os recursos que a gente tem, que a gente tenha desenvolvido muita coisa nesse meio tempo, né? Todo mundo trabalhou muito para isso. Realmente é uma situação muito nova e muito complicada. Sim. Né? Não, com certeza. Jaque, falta 5 minutos para acabar. A gente está acabando, né? A gente falou bastante, o pessoal também contribuiu bastante. Eu gostei até aqui que a Paola também comentou a questão do significado dos meus pêsames, que significa eu sinto sua dor e sentir a dor do próximo e praticar empatia, que é a palavra base da enfermagem. De fato, eu acho que nós, como enfermeiros, puxando mais para a minha área, né? Nós, como enfermeiros, a gente precisa ter um pouco essa percepção. E é importante também, e aí eu vou fazer uma defesa dos psicólogos, não é ver que um outro profissional está em sofrimento e falar, chama o psicólogo. A gente precisa ter uma certa compreensão também de acolher a dor do outro. A gente, inclusive para a gente saber, olha, isso daqui vai passar da minha área, eu realmente preciso de um aconselhamento profissional, eu preciso chamar um psicólogo, mas também não é a pessoa está chorando, você dá as costas e fala, peraí, isso daqui não é comigo. A gente precisa ter também essa percepção de saber lidar com isso, que faz parte da enfermagem. Isso, eu acho que um pouco dessa parte de lidar com sofrimento, na verdade, isso é multiprofissional. É um sofrimento mais agudo, mais acentuado, e sempre é válido o profissional de psicologia estar próximo, mas em certo nível a gente sempre precisa saber lidar com aquilo que está sendo falando com a gente, até para não quebrar o vínculo, que é uma outra coisa que eu também sempre falo muito. Sim. Isso é muito importante de lembrar, porque às vezes o paciente ele vai se sentir confortável de falar para você e não para mim. Né? Pensando em você como enfermeira ou como psicóloga, né? Já aconteceu muitas vezes de eu ir abordar o paciente falar que tá tudo bem. Aí a nutricionista me fala, nossa, porque ele me falou isso. Eu fiquei preocupada. E eu, nossa, comigo isso não aparece. E aí você vai ver que é justamente por quê? Porque com ela ele construiu algum tipo de vínculo e comigo talvez ele não se sinta tão à vontade para entrar em determinadas coisas, né? Às vezes com a fisioterapeuta, com enfermagem, isso acontece muito, porque vocês passam muito tempo com o paciente, né? Talvez mais até do que as outras categorias da multi. Mas é isso, né? De entender que existe também uma certa necessidade do paciente de se vincular. E aí esse vínculo pode ser por simpatia, porque você lembra o filho dele. Enfim, pode ser por várias questões, né? Às vezes não é nem uma questão racional, né? Ou então aquelas fantasias do tipo, porque psicólogo é coisa de maluco, não vou falar para psicóloga que ela vai achar que eu tô maluca, né? Então é isso, né? Poder entender esse tipo de trabalho que a gente vai construindo e entender que o sofrimento realmente, como você falou, é uma coisa que a equipe toda tem que minimamente saber manejar. Né? Mesmo que a gente não vai fazer, vocês não vão fazer um atendimento, um acolhimento psicológico, mas vocês vão fazer um acolhimento. Né? Na Política Nacional de Humanização, a gente espera que o acolhimento seja feito do momento em que o paciente está passando na porta do hospital até o momento que ele sai. Né? Então, a ideia, inclusive, de que não se restringe à equipe dos profissionais de saúde, né? De ter equipe de assistência, mas é poder pensar também num trabalho com a equipe da limpeza, a hotelaria, a copa, os porteiros, os recepcionistas, porque muitas vezes essas são as pessoas que os pacientes talvez interajam também com alguma frequência que seja importante da gente dar atenção. Né? E é isso que você falou. Às vezes a pessoa da limpeza vai conversando e se apegando e fica em sofrimento. Eu já cansei de conversar com profissionais de limpeza que queriam trocar de setor desesperadamente porque não aguentavam acompanhar tantos processos de óbito em, sei lá, um mês. Né? E isso diz muito do que também é esperado desses profissionais. Às vezes só espera que ele limpe o chão, né? Quando que, na verdade, a pessoa faz vínculo. Sim, né? Com certeza. Às vezes é a moça da copa que traz o café escondido do paciente, eles viram amigos. Né? Então pensa, né, o tamanho do impacto que é para essas pessoas também. Então a gente, quando pensa no trabalho dos profissionais, teria que pensar até de uma forma mais ampla. Né? Todo mundo que participa da assistência.
né? Eu já Sim. acompanhei alguns processos hospitalares onde as pessoas se preocupavam com isso, né? Com o suporte ao secretariado, com o suporte aos administrativos, ao pessoal da hotelaria, enfim, de todos os serviços considerados fora, muito fora, né? Considerados só, porque eles estão totalmente dentro dessa Uhum. assistência direta ao paciente, e faz muita diferença, porque essas pessoas também se mobilizam, né? Sim, E a com gente precisa cuidar de certeza. todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que a gente sempre precisa ter um olhar para o outro. A gente sempre precisa ter um certo carinho para olhar para o outro e identificar uma situação de Uhum, sofrimento, uma situação que possa vir a estar acontecendo, não pensar que ele nem interage tanto, ele nem entra tanto assim na assistência. A gente uhum, sempre precisa ter essa atenção, falando dos profissionais que atuam na saúde, mas que não são profissionais de saúde, se a gente fosse considerar dessa sim, maneira. A gente sempre precisa acolher, assim como a gente sempre precisa acolher o paciente, os familiares, os cuidadores, assim, é o que eu sempre falo, a gente precisa criar um ambiente o máximo acolhedor possível. Não adianta eu entrar uhum, falando, e eu sempre falo isso. Eu sou enfermeiro, então aqui o cuidador não vai falar, o técnico não vai falar, o paciente não vai falar, porque eu estou coordenando isso tudo aqui. Não adianta. Isso daí você pode até fazer isso, mas você vai uhum, provavelmente causar um sofrimento tremendo e até em algum momento para você mesmo, porque muito dificilmente isso vai se sim, sustentar no longo sim. prazo. E até mesmo pela questão das decisões, né, de certas coisas. Imagina, você ter que assumir tudo sozinho também, né? Até mesmo diante da finitude. Sim, com certeza. Então, eu vou encerrando aqui. Essa live vai ficar salva, eu vou deixar salvo no meu perfil. Vou tentar fazer uma coisa inédita também, que foi uma sugestão até da Jaqueline, de salvar no YouTube. Vou tentar dar uma formatada para ficar um pouquinho mais bonitinha, talvez dar uma edição e vou tentar deixar lá para ficar disponível para vocês. E agradecer muito a participação de todo mundo. Eu vi que bastante gente Sim, foi entrou, muito muita gente bacana. interagiu. Muita gente interagiu hoje, foi muito bom. Sim, sim. E qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Eu daqui a pouquinho ainda vou Sim, comentar mais algumas coisas nos stories. Lembrando também que o curso de Poder Móveis está com vagas abertas, só aproveitando para falar para vocês, se ninguém está sabendo, então dê uma olhadinha lá. E vale a Jaqueline, pena, hein, gente? agradecer. Muita gente está fazendo, é muito bacana. E Jaqueline, agradecer mais uma vez a presença e a sugestão, porque a sugestão da live também foi da Jaqueline, eu também gosto sempre de dar o crédito, né? A ideia quem deu foi Eu a que agradeço Jaqueline. por topar as ideias que eu venho do nada. Que eu do Não, nada eu falo, topo. Daniel, vamos fazer uma live de tal coisa. O Daniel sempre topa. Eu Bom, tenho um problema sério para aceitar live, aceitar evento, essas coisas. Agora eu estou até dando intervalo por conta do mestrado, mas eu não consigo dispensar uma oportunidade para falar sobre cuidado paliativo, sobre todos esses temas que eu abordo na página. Assim, é mais forte do que eu. Se chamam, muito dificilmente eu não vou aceitar. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a Jaqueline e vou encerrar aqui então, tá bom, gente? tá Qualquer bom. coisa, Obrigadinha, boa boa noite, noite. bom descanso. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Até a próxima.